Olá pessoal, na aula de hoje eu irei falar sobre as bactérias. As bactérias pertencem ao reino Monera. As bactérias são formadas por uma única célula, ou seja, elas são unicelulares. Além disso, essa célula é do tipo procarionte, o que significa que é uma célula mais simplificada, que só vai apresentar a membrana plasmática e o citoplasma. Então, o DNA das bactérias vai ficar solto no citoplasma e não vai ficar individualizado em um núcleo. Além de ter membrana plasmática e citoplasma, as bactérias também apresentam uma estrutura conhecida como parede celular, que fica em volta da membrana plasmática. As bactérias podem viver isoladas ou podem viver em colônias. Em relação ao formato do corpo, as bactérias podem ter um formato esférico, elas são chamadas de cocos, que é o que está sendo mostrado nessa imagem e nessa imagem. Elas podem ter um formato de bastão, essas bactérias são conhecidas como bastonetes. Elas podem ter um formato de espiral, como nessa imagem está mostrando. Essas bactérias são chamadas de espirilos e elas podem ter um formato que lembra uma vírgula. Essas bactérias são chamadas de vibrião. A maioria das bactérias precisam do oxigênio para viver, né? Então, essas bactérias são chamadas de aeróbicas. Então, são bactérias que utilizam esse oxigênio para conseguirem produzir energia dentro do corpo delas. Já o grupo de bactérias que não utiliza o oxigênio para viver, né, elas não utilizam esse oxigênio para o processo de produção de energia, são chamadas de bactérias anaeróbicas. Em relação à reprodução, as bactérias podem ter reprodução assexuada ou reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, a bactéria vai duplicar tudo que tem dentro da sua célula e em seguida vai se dividir em dois pedaços exatamente iguais. Então vão se formar clones. Esse tipo de reprodução é o mais comum e ele demora aproximadamente 20 minutos para acontecer. Isso mostra a rapidez com que as bactérias conseguem se reproduzir. Por isso que é tão difícil às vezes se curar de uma doença causada por esses micro-organismos, porque como a taxa de reprodução é muito rápida, eles vão aumentar em quantidade rapidamente e isso dificulta, por exemplo, o tratamento de alguma doença causada por bactérias. Na reprodução sexuada vai ocorrer a participação de duas bactérias. Vai ocorrer, obviamente, a troca de material genético. Nesse processo, que é chamado de conjugação, duas bactérias se aproximam, como está sendo mostrado aqui na imagem. Elas vão formar uma ponte citoplasmática, elas vão conectar os seus citoplasmas e uma das bactérias, que é chamada de bactéria doadora, vai doar um pedaço do DNA circular dela. Esse DNA circular é chamado de plasmídio. Então, esse DNA circular é quebrado e um pedaço é transferido para outra bactéria. Depois que o plasmídio foi transmitido para outra bactéria, elas se separam e a bactéria receptora vai agora ter o plasmídio e ela pode doar para outras bactérias também. Em relação à alimentação, as bactérias podem ser autótrofas, quando elas conseguem produzir o próprio alimento, ou elas podem ser heterótrofas, que são aquelas bactérias que precisam se alimentar de outros seres vivos. No caso das bactérias autótrofas, elas podem ser fotossintetizantes, que é o caso das cianobactérias. Nesse caso, ela vai utilizar o gás carbônico, a água e a luz do sol para produzir moléculas de glicose. E também, no caso das bactérias autótrofas quimiosintetizantes, elas vão conseguir produzir o alimento que elas utilizam para viver a partir de uma reação inorgânica que vai utilizar a amônia. No caso das bactérias heterótrofas, elas podem ser parasitas, que são aquelas que causam doenças nos outros seres vivos, e quando estão no corpo desses seres vivos, elas vão se alimentar dos recursos que tem no corpo do ser vivo. Podem ser mutualistas, que são aquelas bactérias que vivem, por exemplo, no sistema digestório de ruminantes, como bois, cavalos. Então, ela auxilia o animal a digerir celulose, por exemplo, e utiliza parte desse recurso como alimento. Tem as bactérias fermentadoras e também as bactérias decompositoras. No caso das bactérias fermentadoras, elas vão se alimentar de matéria orgânica e vão conseguir produzir um novo material orgânico a partir desse inicial. Elas são muito utilizadas na indústria, por exemplo, para a produção de iogurtes e para a produção de pães. Não são só as bactérias que realizam esse processo de fermentação. Os fungos também realizam a fermentação.
A cerveja, por exemplo, é fabricada através da fermentação feita por um fungo. Em relação à decomposição, as bactérias vão se alimentar de seres vivos que morreram. Então, o corpo daquele ser vivo, os restos daquele ser vivo vão ficar lá no ambiente, então as bactérias vão começar a consumir aqueles restos do ser vivo e também devolvem para o solo parte desses nutrientes. Então a bactéria se alimenta e ao mesmo tempo torna aquele solo mais rico em nutrientes e, como consequência, permite que se desenvolvam plantas naquela região. Se não ocorresse o processo de decomposição, o que iria acontecer na Terra? Primeira coisa, o lixo que a gente joga no solo não seria decomposto, não desapareceria. Hoje ele já demora muito para ser decomposto, mas mesmo assim as bactérias conseguem fazer esse processo de decomposição. Outra coisa, quando os seres vivos morressem, o corpo desses seres iria ficar no meio ambiente indefinidamente, não ia desaparecer, porque o que faz o corpo desaparecer é basicamente o processo de decomposição, quando bactérias, fungos e protozoários consomem os restos do corpo desse organismo e assim devolvem parte dos nutrientes para o meio ambiente, né, e consomem parte desses nutrientes. Então, se não ocorresse a decomposição, uma outra coisa que iria acontecer seria a diminuição da quantidade de plantas na Terra, chegar até um ponto de não ter plantas na Terra, porque as plantas precisam desses nutrientes que são colocados no solo durante o processo de decomposição para elas poderem crescer. Então, se não tem decomposição, as plantas não conseguem se desenvolver. Sem as plantas, não teria uma grande produção de oxigênio e também não teria alimento para os animais herbívoros. Então, toda a cadeia alimentar depende do processo de decomposição para que ela funcione de forma correta, de forma harmônica. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês algumas doenças que são causadas por bactérias. Algumas são causadas por outros organismos além de bactérias. Por exemplo, a pneumonia, ela pode ser causada por bactérias, pode ser causada por vírus. Tá? A pneumonia é uma doença que ataca os pulmões da pessoa. Quem está com essa doença vai desenvolver febre, mal-estar, tosse e também vai ter muito cansaço no corpo. Então temos a pneumonia viral, que é causada por vírus, a pneumonia bacteriana, que é causada por bactéria, e a pneumonia aspirativa, que é um tipo de pneumonia que você adquire quando você inala fumaça ou algum produto tóxico. O tratamento da pneumonia é feito com o uso de antibióticos, então esses antibióticos basicamente vão matar o micro-organismo que está causando a pneumonia e vão limitar o crescimento desse micro-organismo. Se o tratamento for feito corretamente, a tendência é que a pessoa se cure da doença. No caso da disenteria, ela é causada por água e alimentos contaminados. Ela é causada por um grupo de bactérias dos gêneros Shigella, Campylobacter e Salmonella. E ela também pode ser causada por protozoários. Uma pessoa que tem disenteria vai desenvolver diarreia, vômito e febre. A cólera é uma doença que também é causada por bactérias. Nesse caso, são as bactérias do gênero Vibrio, principalmente o Vibrio cholerae. Essa doença ocorre no intestino da pessoa e a transmissão da cólera ocorre pela ingestão de água e de alimentos contaminados. Quando alguém tem cólera, os principais sintomas são diarreia e vômito. Então percebam, essas doenças são causadas por alimentos e água contaminados. Se você morar num lugar que faz tratamento de água e você lavar direito os alimentos que você consome e cozinhar direito os alimentos, provavelmente você não vai ter como desenvolver alguma doença dessas que eu mostrei. No caso da leptospirose, ela é causada por uma bactéria do gênero Leptospira. Quando alguém tem leptospirose, a bactéria vai atacar os vasos sanguíneos da pessoa. A transmissão da leptospirose é feita pela urina de alguns animais, principalmente ratos. Então essa bactéria do gênero Leptospira vai ficar nos rins do animal que está lá infectado. E ela não causa doença no animal. Só que toda vez que o animal produz urina, algumas bactérias vão sair na urina. Se essas bactérias entrarem em contato com algum ser humano, se você entrar em contato com a urina que contém a bactéria, você pode contrair a leptospirose. E o pior é que essas bactérias podem sobreviver no ambiente até 6 meses depois que o animal
eliminou a urina. Então, aumenta muito a chance de alguém desenvolver essa doença, principalmente nas épocas de enchente, porque o animal pode ter urinado na rua, por exemplo, durante o período de seca, e quando teve a enchente, aquela bactéria que estava no solo vai ser carregada pela água. Se alguém tem contato com essa água, tem uma chance de pegar a leptospirose. A última doença causada por bactérias é a salmonelose. Essa doença é causada por uma bactéria do gênero Salmonella. Ela também vai causar infecção no intestino, assim como a cólera, e ela é passada para a pessoa quando a pessoa ingere alimentos crus que são contaminados por fezes que contêm a bactéria. E também por ovos. Por exemplo, se você for assar um ovo e não assar direito e um pedaço da casca do ovo cai lá no ovo que você está assando, se tiverem fezes naquela casca do ovo e naquelas fezes tiverem a bactéria Salmonella, você pode desenvolver a doença. Também pode ser encontrada em carnes, carne de frango, por exemplo. Então a pessoa tratou o frango, se ela não limpou a carne direito e vai comer essa carne crua, de alguma forma não fez um cozimento correto da carne, você pode contrair a bactéria, né? A bactéria pode entrar no seu corpo e pode desenvolver a doença. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima aula.